Olá, tudo bom a todos? Eu vim dar um recado a vocês. Hoje eu não vou poder gravar vídeo ou postar ou desenhar alguma coisa do tipo, porque várias coisas ontem e hoje aconteceram comigo. Mas não fiquem tristes não. Um dia eu volto pro meu celular. E esse celular vai ficar um tempo com minha mãe, porque o dela quebrou. E como ela precisava de um celular novo, ela não tinha. Tive que dar o meu pra ela, pra atender as coisas. Mas quando eu puder, quando ela recuperar o celular dela, aí ela me devolve o meu. Ontem minha mãe teve que sair pra resolver um negócio, eu fui tomar conta dos meus irmãos. Quer dizer, eu não vou explicar muita coisa aqui não, vou explicar em resumo. Ou quase resumo. Minha mãe ontem foi sair de noite para resolver um negócio, eu tomei conta dos meus irmãos. Pra quem não sabe, eu sou velha de 4 irmãos. E literalmente eu tomei conta deles. Dois meninos e uma menininha. A gente brincou, eles deu jantar pra eles. Eles assistiam, a gente tava assistindo, depois dei melatonina. Um deles tava com febre, tive que dar de pirona pra ele. Eu não sabia a medida certa de remédio, dei umas 30 gotinhas pra ele melhorar, porque ele tava morrendo de cabeça também. E por aí vai. Aí depois, algum tempo, um deles se apagaram. Foram dormir. Eu tive que carregar tudinho pro quarto para botar eles na cama e cobrir eles e ligar o ventilador. Assim que eu terminei tudo isso, e também naquele dado momento eu tava contando uma história para eles ficarem quietos, até minha irmãzinha também dormiu. Depois de algum tempo eu tava limpando a sala, minha mãe mandou mensagem no meu celular. Não, digamos assim, eu só tava com ela, né? Perdão. Aí acontece que depois disso, ela chegou, eu fui jantar também. Eu não jantar naquela hora porque meus irmãos estavam muito atentados, mas são imperativos. E depois disso, fui trocar de roupa, jantei e fui dormir. Estava cansada. E hoje, minha mãe saiu novamente com meus irmãos para levar meus irmãos na escola. Aconteceu um pequeno probleminha também, do mesmo problema de ontem, eu não posso dizer muito bem um problema. Aí minha avó teve que ficar, mas depois ela foi embora. Aí depois eu fui tomar conta de Ariane, no caso da minha irmãzinha. Aí o que acontece depois, quando minha mãe chegou, ela perguntou sobre ela perguntou se minha avó estava aqui, eu falei que não, que eu tava. Ela tinha saído pra casa dela. Aí, resumindo a história, ela fez um carnaval, falou um bocado de coisa, não devia, de tudo. E no caso das contas, eu comecei a chorar, me desabar de lágrimas. Como se todas aquelas palavras que ela disse tivessem machucado a mim, ou me ofendido, ou algo assim do tipo. Então, literalmente, ela disse que a culpada não era eu de tudo, mas que proibiu também da minha avó vir pra cá. Então, literalmente, depois de tudo. Depois olha quem é. Aí o que aconteceu depois de tudo, eu tive que esfriar a cabeça. E esse aviso eu estou dando pra vocês, porque saibam que eu amo vocês fundo do meu coração. Eu não vou desistir desse canal. Talvez é por algum bom tempo. Tudo bem que eu sou uma pessoa especial, eu sou autista. Tenho meus defeitos, minhas deficiências. Tenho uma deficiência, às vezes eu choro porque... Eu sei que raramente eu não choro, porque eu sempre tô feliz, mas acontece também que eu precisava desabafar com vocês, contar, por conta e motivos. Mas eu não quero que ninguém fique triste por minha causa. E porque também, poxa, Bárbara, você vai desistir do seu canal, a gente vai ficar sem você, você não vai postar nada. Quando der, eu posto, mas quando não der, não mesmo, eu não vou. E, no caso, eu não vou mais postar nada, nem comentar nada, alguma coisa. Mas saiba que, no fundo, eu amo vocês de verdade, como os meus amigos.
independente de cada país, de jeito diferente. Mas saibam que eu amo muito vocês de tudo, acima de tudo. E que eu vou colocar Deus na minha vida, pessoalmente, ao certo. E que depois disso eu vou trabalhar, conseguir alguma coisa para comprar algumas coisas para mim. Mas eu amo vocês no fundo do meu coração. E eu não pensaria em abandonar esse canal. Tudo bem que eu gosto de desenhar, porque eu amo. É a única coisa que me destressa desenhar. Quando eu tô triste, quando eu não quero mais ideia com ninguém. Mas saiba que vocês estão guardados no meu coração. Mas eu quero que vocês também se lembrem muito bem que eu amo muito vocês e que futuramente eu vou ter que sair com minha mãe às vezes e tudo mais. Mas eu vou colocar Deus acima de tudo na minha vida para ter esperança que as coisas melhorem. E sobre isso eu não vou poder comentar nada não no vídeo de vocês ou postagem, alguma coisa do tipo. Eu amo muito vocês, mas infelizmente a vida nos dá a escolha, né? Mas não é porque minha mãe não me obrigou a isso, não. É porque realmente eu precisava desabafar com vocês de verdade. Depois daquilo de ontem, que aconteceu um pequeno problema, e hoje também, e na tarde eu comecei a chorar tanto. E eu fiquei me perguntando, o que que eu fiz pra merecer isso? O que realmente eu fiz para aguentar isso? Então, depois de tudo, eu vou começar a evitar muito, tá certo? Mas não se preocupem, eu vou cuidar de vocês. Quer dizer, eu vou apoiar vocês, no caso, perdão. Eu vou apoiar vocês no que for preciso, no que é necessário, no que tudo na vida vocês merecem. Mas infelizmente a vida é assim. A vida nos dá escolhas. Eu sei que eu não queria que acabasse esse canal, mas eu não ia desistir desse canal facilmente na minha vida. Dos meus objetivos, das minhas coisas, de tudo. Ah, mas você tem 20 anos, é adulto. É, eu sou adulto, mas literalmente eu gosto de fazer desenho porque é a única coisa que me desestressa. Tipo, vamos supor que você tá estressado, tá triste, quer conversar com alguém e não tem nada pra fazer. Meio nada você desenha, joga, fica isolado no canto, tudo mais, tudo certo? Bom, é isso a todos. Eu vou amar você. Eu vou desligar aqui um pouquinho. E vejo vocês até a próxima. Mas se dias passarem, porque saibam que coisas aconteceram, mas eu vou estar bem aqui no meu canal, à disposta da qualquer coisa com vocês. Então, é só isso que eu tenho para falar a vocês. E e também eu tenho muita responsabilidade a cumprir. Não só tomar conta dos meus irmãos, mas também muita coisa que eu tenho que encarar a realidade. Mas um dia eu volto para esse canal, pro meu celular e pro meu canal. E faço alguma postagem, tá certo? Mas eu nunca deixarei de falar com algumas pessoas na minha vida. Principalmente algumas pessoas que me amam em volta aqui, ao redor de mim. Bom, é isso a todos. Obrigado e bye bye.